Graça e paz, amados irmãos. Amém. Como é bom nós estarmos juntos, unidos à presença do Senhor, louvando, adorando, glorificando o nome daquele que está acima de tudo e de todos, o único Deus verdadeiro, o grande eu sou, é o Shaddai, todo-poderoso. É dessa maneira que a Bíblia se refere a Deus. Nós somos seus adoradores, estamos aqui reconhecendo quem Ele é, e os nossos corações, nossas mentes, todo o nosso ser voltados para Ele nesse momento. E é bom demais podermos sentir a presença do Senhor em nossas vidas, em nosso meio, através dos louvores, das orações, da leitura da palavra, de cada momento, de cada instante do culto. É bom demais podermos saber que Deus está aqui em nosso meio, recebendo a nossa adoração, nosso louvor, e também manifestando a sua glória e o seu poder em nossas vidas. Convido os irmãos para que abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Lucas 9, nós iremos ler a partir do versículo 28 até o 36. Evangelho de Lucas, capítulo 9, do 28 ao 36. Amém? Passamos assim, irmãos, a leitura da palavra do Senhor nesse instante, desde já permitindo que o Espírito Santo fale aos nossos corações à medida que estivermos lendo a palavra do Senhor. Diz assim o texto sagrado: E aconteceu que, quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E, estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falaram da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizer. E dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus achando o som, e eles calaram-se. Jesus foi achado só, e eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. E essa palavra lida, irmãos, seja aplicada em nossos corações. Oremos. Santo e eterno Deus, maravilhoso Pai, como é bom podermos estar na Tua presença, te adorando. Como é bom podermos sentir a Tua presença majestosa e gloriosa em nosso meio. Obrigado, Deus, por esse privilégio, por esta honra de sermos Teus filhos, Teus adoradores. Obrigado, Deus, por tudo que já aconteceu neste santuário até o presente momento.
Agora nós suplicamos, ó Deus, com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, suplicamos ao Senhor que o Teu Espírito Santo esteja nesse momento norteando a nossa mente e o nosso coração, nos dando capacidade de entendermos a Tua palavra e recebermos a Tua mensagem em nossas vidas, em nosso coração nesta hora. Que possamos ser impactados pela Tua palavra e pelo Teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode assentar aí, amados irmãos. Irmãos, nós estamos diante de um texto que fala sobre um momento muito glorioso, um momento extraordinário, sublime na vida de Jesus, quando ele subiu ao monte e dentre os 12 apóstolos ele escolheu apenas 3, talvez aqueles que eram mais achegados, mais próximos a ele. E ele sobe com esses 3 apóstolos, Pedro, João e Tiago, e vai então ao monte, sobe ao monte ao qual nós não sabemos qual monte. Aquela região ali era uma região montanhosa, existiam ali vários montes. A Bíblia se refere a alguns, como por exemplo o Monte Hermon, o Monte Tabor, Monte das Oliveiras, monte que Jesus costumava ir para orar, o Monte das Oliveiras. Inclusive foi o monte onde ele foi preso no seu último momento aqui na terra. Mas o fato é que nenhum dos 3 evangelistas que escreveram esse acontecimento na vida de Jesus, Mateus, Marcos e Lucas, os 3 escreveram sobre essa experiência de Jesus ali no monte, mas nenhum dos 3 se preocupou em dizer qual foi exatamente o monte em que Jesus subiu nesta ocasião e teve essa experiência sobre a qual nós iremos falar nesta noite. Porque eles não disseram exatamente qual foi o monte? Porque no entendimento deles, eu creio que não foi de nenhum interesse. O interesse deles era narrar, era escrever o que aconteceu ali no monte. Porque o que aconteceu com Jesus ali foi algo majestoso, extraordinário, algo profundo. E ele tinha muita coisa a dizer sobre essa sua experiência, sobre esse momento ali naquele monte, na presença desses 3 apóstolos. Lucas diz que quando Jesus chegou lá no topo do monte, ele começou a orar, ele começou a buscar de forma muito intensa a presença do Pai, a presença de Deus. Ele estava conversando com Deus, porque orar é conversar com Deus. Então ele estava conversando com Deus, em comunhão com Deus, totalmente ligado a Deus. E foi exatamente nesse momento que algo jamais visto na vida de qualquer ser humano, qualquer pessoa nesta terra,
aconteceu com Jesus. Porque Jesus é diferente. A Bíblia diz que Jesus é homem, mas Ele não é apenas homem. A Bíblia também diz que Jesus é Deus, plenamente Deus, vivendo entre os homens. Então, existem algumas coisas que só podem ou só podiam acontecer com Jesus. E uma delas foi isso que nós acabamos de ver no decorrer da leitura desse texto. Você não vai encontrar isso acontecendo com nenhuma outra pessoa. Aconteceu com Jesus uma única vez, e os apóstolos, os evangelistas, viram que foi uma coisa tão extraordinária, tão tremenda que aconteceu com o Mestre, que eles chegaram à conclusão de que não deveriam deixar jamais de narrar este acontecimento. Esse monte passou a ser conhecido como o Monte da Transfiguração, porque está relacionado ao que aconteceu com Jesus, está relacionado à experiência de Jesus nesse momento, quando ali ele se encontrava, em plena comunhão com Deus, em oração. Então o texto diz que, estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto. De repente o seu rosto foi transformado, transfigurado. O texto fala sobre o rosto, mas com certeza não aconteceu apenas com a face, com o rosto de Jesus. Foi com todo o seu corpo. Porque essa transformação, essa transfiguração também aconteceu com a vestimenta, a sua vestimenta naquele momento. Ele estava com o seu corpo coberto, apenas o rosto estava de fora. Então eles destacaram o rosto, o que aconteceu com o rosto de Jesus. Mas também se refletiu nas vestes. Seu rosto foi transfigurado, suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. As vestes de Jesus também começaram a brilhar. Mateus, ele dá mais detalhes do que aconteceu aqui. Ele faz uma comparação. Ele diz que o rosto de Jesus, nesse momento, o rosto de Jesus, ele brilhou com tanta intensidade, que ele comparou com o brilho do sol. Veja, o rosto de Jesus começou a brilhar, e Mateus compara este brilho com o brilho do sol, a luz do sol. Vejam a intensidade da luz que naquele momento estava refletida no rosto de Jesus. Mateus compara com o brilho do sol. Alguém consegue olhar e fixar o olhar no sol e manter o olhar? Não. A luz solar é muito forte. Então você olha e imediatamente você tira, você muda o olhar
você não consegue manter o olhar por muito tempo direcionado ao sol. Então era assim que estava o rosto de Jesus, o resplandecer do seu rosto. E isso se reflete também na sua vestimenta, muito resplandecente, diz Lucas. Irmãos, o que Jesus quis revelar, o que Jesus quis mostrar para aqueles que lá estavam com Ele nesse momento, qual o propósito, qual o objetivo de Jesus em ter essa experiência naquele momento, lá onde Ele estava? O que Jesus quis mostrar para aqueles homens nessa ocasião? Nós não podemos duvidar de maneira alguma que o propósito, o objetivo de Jesus aqui era mostrar, revelar um pouco da sua plenitude, da sua majestade, da sua glória, daquilo que ele sempre experimentou com o Pai, antes dele vir a este mundo, antes dele tornar-se homem como nós. Foi isso que Jesus quis mostrar. Jesus é exatamente isto aqui. Claro que aqui não está toda a sua plenitude. Eu considero esse momento aqui como um pouco da plenitude de Jesus, daquilo que Jesus é realmente e daquilo que ele experimentava o tempo todo antes de vir a este mundo. E experimenta, porque agora ele é o Cristo vivo, o Cristo ressurreto, aquele que experimentou a ressurreição eterna e encontra-se a presença do Deus Pai intercedendo por nós. Então é isso que Jesus quis mostrar para os seus apóstolos. Que privilégio para esses três homens, que privilégio para Pedro, João e Tiago, estarem ali naquele momento, participando desse momento glorioso, majestoso, tendo o privilégio de contemplar, de ver a majestade, a plenitude, a glória de Jesus. Poderia haver privilégio maior para esses três homens que estavam ali vivenciando esse momento sublime e especial na vida de Jesus, vendo ali o Cristo que estava revelando para ele um pouco da sua glória, daquilo que ele é. E foi exatamente nesse momento que algo também muito especial aconteceu. E os apóstolos ali também tiveram a oportunidade de ver, de contemplar, de experimentar. O texto diz que nesse momento, quando Jesus estava transfigurado, com o seu rosto brilhando como o sol, as suas vestes resplandecentes, revelando um pouco de sua majestade, de sua glória celestial, o texto diz que dois personagens do Antigo Testamento, dois personagens bastante respeitados pelos judeus, eles se apresentam ali
naquele instante, e estabelecem um diálogo, uma conversa com Jesus. O texto diz que naquele momento aparecem dois varões, e os evangelistas dizem quem são, quem eram, quem foram esses dois varões: Moisés e Elias. Naquele momento apresentam-se diante de Jesus Moisés e Elias. Não estavam mais neste mundo, já haviam cumprido com a missão deles, mas nesse momento eles se apresentam ali diante de Jesus e começam a falar com ele. E Lucas diz que eles foram ali falando com Jesus, conversando com Jesus, falando sobre o que estava prestes a acontecer com ele em Jerusalém. Eles falaram exatamente sobre a palavra que iria se cumprir. Falam sobre a morte que Jesus iria experimentar na cruz para nos salvar, para nos resgatar. Mas por que Moisés e Elias? O que esses dois homens têm a ver com esse momento tão profundo e sublime que Jesus estava experimentando? Por que exatamente esses dois homens? Por que não Abraão? Por que não Isaac? Por que não Davi? Por que Moisés e Elias? O que significa isto? Quem foi Moisés? Quem foi Elias? Moisés, os irmãos conhecem a história de Moisés. Foi Moisés quem Deus usou para tirar o seu povo da escravidão egípcia. Foi Moisés quem Deus usou durante 40 anos, caminhando com o povo pelo deserto, recebendo de Deus instruções, orientações. Foi Moisés quem escreveu as leis de Deus, inspirado por Deus, guiado por Deus. Foi Moisés quem Deus escolheu para escrever as suas leis, as leis que nós encontramos aqui na sua palavra, o Pentateuco, que os judeus chamam de Torá, as leis de Deus. Moisés foi este homem que Deus usou. Então por que Moisés se apresenta ali diante de Jesus, irmãos? Quando Moisés se apresenta ali, ele está representando as leis de Deus. Ele está representando a antiga aliança estabelecida entre Deus e Israel. Quando ele se apresenta ali, ele está mostrando que naquele momento toda a lei está sendo representada na vida de Jesus. As leis de Deus, tudo que Moisés escreveu apontava para Jesus. As leis se cumprem em Jesus, e ele cumpriu com toda a lei, conforme ele mesmo afirmou várias vezes nos evangelhos. Toda a lei se resume em Jesus. Então Moisés está ali como que reconhecendo o cumprimento de toda a lei na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Messias, ele é o enviado de Deus. Ele veio com essa missão de cumprir com toda a lei.
com tudo que está escrito no Antigo Testamento. Tudo que está escrito no Antigo Testamento aponta para Jesus. Tudo que está escrito no Antigo Testamento se refere a Jesus. E Elias, quem foi Elias? Elias foi profeta de Deus, usado por Deus. O que é um profeta? Um profeta é um porta-voz de Deus na terra. Elias foi tremendamente usado por Deus. Deus realizou muitas maravilhas através do profeta Elias. Elias não experimentou a morte. Elias foi elevado aos céus com vida. E nesse momento ele se apresenta aqui, diante de Jesus. Elias, profeta de Deus. Então aqui, Elias está representando os profetas. Está representando as profecias. Toda a lei, toda a profecia aponta para Jesus. Elias também está aqui representando as profecias que se resumem na pessoa de Jesus. Jesus é tudo. Jesus é o cumprimento da lei, é o cumprimento das profecias. Aqui nós temos dois representantes de Deus na terra. Moisés representando as leis, Elias representando os profetas. Tudo se resume na pessoa de Jesus. É por isso que nós devemos estar com o nosso coração, com a nossa mente, com todo o nosso ser, sempre direcionado, ligado, colocado, voltado totalmente e unicamente para Jesus. Ele é o resumo de toda a história. Jesus é o cumprimento das Escrituras, é o cumprimento das profecias, é o cumprimento das leis. E nós descobrimos aqui também algo extraordinário na pessoa de Moisés. Moisés passou 40 anos caminhando com o povo, direcionando o povo à terra prometida. E o sonho de Moisés era ter o privilégio de pisar na terra prometida. Mas por um momento de fraqueza, ele não teve esse privilégio. Deus não permitiu que ele pisasse na terra prometida. Os irmãos sabem a história. Deus mandou que Moisés falasse à rocha, para que a rocha pudesse proporcionar água ao povo no deserto. Mas Moisés estava tão pressionado, Moisés estava assim tão desestabilizado emocionalmente devido às pressões do povo do deserto, que ele, ao invés de falar à rocha, ele pegou o cajado e feriu a rocha. Não era para ele ter feito isso. Paulo faz uma interpretação dessa atitude de Moisés, dizendo que a rocha era Jesus. Ao invés de ele orar, de ele falar como Deus mandou, ele feriu a rocha. E foi por causa dessa atitude dele que ele não recebeu de Deus o privilégio, não realizou o seu sonho de pisar na terra prometida. Mas vejam uma coisa, o que está acontecendo aqui agora? O que está acontecendo com Moisés nesse momento? Moisés está aqui, irmãos, pisando na terra prometida. Este monte fazia parte da terra prometida. Toda aquela região de Canaã
a Palestina, aquilo ali é a terra prometida. Nesse momento, Moisés está pisando na terra que ele tanto desejou e tanto sonhou pisar. Nesse momento, Deus está realizando o sonho de Moisés. Não é incrível isto? Não é interessante nós entendermos dessa maneira? Conseguimos ver o que está acontecendo aqui? Moisés, diante de Jesus, na majestade de Jesus, pisando na terra prometida por alguns minutos, ou por alguns instantes, algo que ele tanto sonhou, tanto desejou. Oh Deus tremendo! Oh Deus maravilhoso! Deus resolve dar esse privilégio a ele, depois que ele já não estava mais aqui em nosso meio. Mas ele tem essa honra, esse privilégio de pisar na terra prometida e de estar diante de Jesus, do Cristo transfigurado, transformado, glorioso. Esse momento foi tão sublime, tão especial, que os apóstolos ficaram ali maravilhados com o que eles estavam vendo. Jesus havia operado tantos milagres, realizado tantas maravilhas, mas nada deixou eles tão maravilhados como isso que eles estavam vendo ali, esses três. E Pedro, como sempre, ficou tão empolgado que Pedro fez a seguinte sugestão a Jesus. Ele diz, no versículo 32, e Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles dois varões que estavam com ele. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus. Olha a sugestão que Pedro faz: mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Pedro ficou tão maravilhado que ele queria continuar ali, desfrutando desse momento especial, mas ele comete um grande erro. O grande erro dele está exatamente em fazer essa sugestão: criar ou construir 3 tendas, uma para Jesus, uma para Elias e outra para Moisés. Você sabe qual foi o grande erro que Pedro cometeu aqui? O grande erro de Pedro aqui foi ele querer colocar Moisés e Elias no mesmo nível de Jesus. Irmãos, ninguém jamais pode ser comparado a Jesus. Moisés e Elias foram 2 grandes servos de Deus, sem dúvida. 2 grandes homens de Deus na terra, servem de exemplo para nós, de dedicação, de intimidade, de devoção, de comunhão com Deus. Servem de exemplo para nós, Moisés e Elias, 2 grandes homens de Deus. Mas eles não podem jamais ser comparados a Jesus. Jesus é superior. Jesus é sempre superior a tudo e a todos. Moisés e Elias jamais poderiam ser comparados a Jesus. Ninguém pode ser comparado a Jesus. Ninguém pode ser comparado a Jesus. Ninguém pode estar no mesmo nível de Jesus. Esse foi o grande erro de Pedro. O segundo erro de Pedro foi que ele demonstrou ser uma pessoa tremendamente egoísta. Porque nesse momento ele estava querendo Jesus só para ele. Ou para ele e os outros 2 que estavam ali. Pedro esqueceu dos outros apóstolos. Pedro esqueceu da humanidade. Jesus veio para todos. Pedro esqueceu da multidão que estava lá embaixo esperando Jesus. Às vezes nós esquecemos também, nós esquecemos desse detalhe. Às vezes nós nos comportamos exatamente como Pedro, não é?
Às vezes nós esquecemos de compartilhar Jesus com as pessoas que estão precisando dele. Queremos Jesus só para nós. Como é bom estarmos aqui, não é? Glorificando, exaltando, louvando o nome de Jesus. Gostaria que permanecêssemos aqui, mas existe uma multidão lá fora, irmãos, precisando desse Jesus. Pedro esqueceu isto. É por isso que nesse momento Deus intervém. O texto diz que ali apareceu uma nuvem que encobriu a todos que estavam ali. Imediatamente Moisés e Elias sumiram. Ficou apenas Jesus. Então, com essa experiência, Deus está dizendo: olhem para Ele. Olhem para Ele. Ficou só Jesus ali. E em seguida Deus diz: este é o meu filho amado. Este é o meu filho amado. É a segunda vez em que Deus se refere a Jesus dessa forma. A primeira vez foi no batismo. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Agora Deus diz, volta a falar: este é o meu filho amado. Só que agora Deus dá uma ordem: este é o meu filho amado, a Ele ouvir. Amém? Glória a Deus. O que Deus está dizendo, o que Deus está querendo dizer aqui, irmãos? Deus está aqui fazendo uma repreensão, ao mesmo tempo fazendo uma repreensão ao apóstolo Pedro, por causa da sugestão errada que ele deu, do pensamento errado que ele deu, da palavra errada. Deus está aqui repreendendo e dizendo para aqueles dois que estavam lá e para nós: a única voz que nós devemos ouvir e obedecer neste mundo é a voz de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nós só podemos ouvir e obedecer a voz de Jesus, que está aqui na sua palavra. Existem muitas vozes neste mundo, inclusive a voz de Pedro aqui, dando essa sugestão totalmente errada. Nós precisamos prestar atenção. Com muitas vozes, há muitas vozes por aí, através dos meios de comunicação, no dia a dia, nós ouvimos muitas vozes, mas nós precisamos prestar muita atenção, porque só existe uma voz a qual nós devemos dar atenção, ouvir e obedecer, e esta voz é a voz de Jesus. Glória a Deus. Que a nossa mente, que o nosso coração, que o nosso entendimento, que todo o nosso ser esteja atento e voltado para aquilo que Jesus diz, para aquilo que Jesus ensina, para aquilo que Jesus ordena, irmãos. Vamos entender a voz de Jesus, vamos obedecer a voz de Jesus, vamos ouvir a voz de Jesus, vamos seguir aquilo que Jesus diz, aquilo que Jesus ensina. Jesus quer que sejamos fiéis, dedicados a Ele. Jesus quer que compartilhemos o Evangelho, sejamos discípulos, conforme nós ouvimos hoje de manhã, sejamos discípulos dele. Jesus quer que nós cumpramos com o seu ID. Jesus quer que nós amemos ao próximo. Essa é a voz de Jesus. A voz de Jesus é que nós sejamos fiéis a Ele, fiéis à palavra, cumpridores da palavra de Deus. Essa é a voz de Jesus. Que sejamos autênticos, que sejamos sinceros, que estejamos à sua disposição para que Ele nos use neste mundo
que tanto carece do amor de Jesus. Esse é o Cristo vivo, o Cristo ressurreto, vencedor, que aqui tem esse momento de transfiguração como sendo uma prévia da sua ressurreição, daquilo que ele iria experimentar ou voltar a experimentar por toda a eternidade. É claro que Jesus é muito mais do que isso aqui, não é? Ele é muito mais profundo, muito mais glorioso, mas aqui ele nos dá assim como que um vislumbre daquilo que é ele na sua glória, na sua plenitude. É esse Jesus a que nós adoramos, é esse Jesus a que nós servimos, não o Cristo do rosto transfigurado, pendurado na cruz, morto, derrotado, mas o Cristo do rosto que brilha com tanta intensidade que pode ser comparado ao brilho do sol. Que o nosso viver, que a nossa vida também possa refletir a majestade e a glória de Jesus. Amém. E para isso nós possamos estar atentos à voz de Jesus. Ouça a voz de Jesus nesta noite, meu querido amigo que está aqui conosco. Jesus está chamando você. Jesus está dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, sem planejamento, sem propósito na vida, cansado, abatido. Jesus está dizendo nesta noite para você, e escute a sua voz: vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, chateados com essa vida, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Amém. Glória a Deus. Essa é a voz de Jesus a qual você deve ouvir nesta noite. Não ouça a voz dos seus antepassados, não ouça a voz da tradição religiosa, não ouça a voz dos líderes religiosos que estão por aí mentindo. Escute, dê atenção à voz de Jesus, que nesta noite está dizendo: vinde a mim. Amém. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Escute a voz de Jesus e obedeça a essa voz nesta noite. E que Ele nos abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus. Crer e observar. Em Jesus confiar. Sua lei observar. Ó que gozo, que bênção, que paz. Satisfeitos guardar tudo quanto ordenar. Alegria e perene nos traz. Crer e observar. 3 segundos para a tua questão. Em Jesus confiar, sua lei observar, ó que gozo, que bênção, que paz, feitos guardar, todo quanto ordenar, perene nos traz. Crer e observar, todo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Inimigo falas, e a calúnia abordas, Cristo pode desprestigiar, nem tristeza, nem dor, nem intriga maior, poderão ao fiel abalar. Crer e observar, tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, em um frente zeloso e leal, o seu rosto brilhar, seus segredos
ouviu exatamente a mensagem, nós ouvimos a mensagem. Onde nós estamos? Nós estamos entre aqueles que estão buscando estar vendo a glória de Deus. Nós estamos entre aqueles que estamos ouvindo a voz de Deus. Ou nós estamos distraídos com as motivações, como Pedro esteve tão motivado a querer fazer algo, mas estamos dispostos a ouvir a voz de Deus, a atender o que Deus está falando. Ou nós estamos, muitas vezes, pastor, nós estamos ouvindo muitos sons, muitas vozes, até vozes. As nossas vozes nós queremos que esteja nosso entendimento, para que sejamos guiados pela nossa própria vontade, mas não é a nossa vontade, é a vontade de Deus, ouvindo a voz dele, a palavra dele. E nessa noite Deus desafia cada um de nós a ouvir a sua voz, hoje e sempre, mais e mais, ouvindo a voz de Deus. Nós estamos entre esses que estão dispostos a ver a glória de Deus, a manifestação da glória de Deus, ouvir a palavra de Deus. E depois, no decorrer, a gente vê que aqueles que ficaram lá embaixo do monte, aqueles que ficaram lá embaixo do monte, estavam se distraindo, não estavam focados. E quando Jesus desceu a multidão, corre para Jesus. Então, queridos, possamos estar aos pés de Jesus, ouvindo, hoje e sempre, a maravilhosa palavra do nosso Deus. Amém? Vamos orar? E logo em seguida, o Ministério do Louvor se aproxima. Querido Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, por esta palavra que vem do Senhor aos nossos corações. Queremos te louvar pela vida do teu Filho, que preparou para trazer esta palavra, Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude a estarmos aprendendo mais e mais da sua poderosa palavra, não somente em momentos como este, mas sempre em nossos dias, em nossas casas, debruçando diante da tua palavra, buscando o Senhor em oração, buscando ouvir a tua voz, fechar os nossos ouvidos para tantos ruídos, tantas vozes que nós escutamos, que estão vindo nas nossas direções, mas colocando a vontade do Senhor como primeiro lugar na nossa vida, Pai. Ó Deus, possamos ser conhecidos como um povo que faz, que obedece a tua palavra, que obedece a tua voz, em nome de Cristo. Amém. Ministério do Louvor. Enquanto o Ministério do Louvor se aproxima, nós queremos depois dar uma palavra com o Ministério de Casais. E se você quer participar também desse ministério, então fique então para dar uma palavra. Nós temos uma coisa a falar a respeito desse ministério, né? Nós iremos concluir uma bênção apostólica e quero desejar a você, meu querido, que está nos visitando, minha querida, que você sempre será bem-vindo no nosso meio. Queremos dizer também para você, você tem uma semana muito abençoada, e você também se aproveite da palavra do Senhor que você ouviu nessa noite, não somente aos visitantes, mas todos nós, para desfrutarmos da semana, aprendermos mais do Senhor, colocando em prática aquilo que o Senhor falou nessa noite. Venha estar conosco em diversos momentos da vida da igreja. Estaremos na próxima quarta-feira orando aqui às 19 horas. E no domingo pela manhã, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical, aos novos irmãos, discipulado,
também 9 horas da manhã, no domingo, pela manhã, venha, certo? É importante. Nós estamos prestes a começar novos módulos de discipulado. Eu gostaria que todos os irmãos não deixem de participar da escola bíblica dominical. Tenhamos uma semana muito abençoada na presença do nosso Deus. Deus abençoe. Né? Que o amor de Deus, nosso Pai Celestial, que a graça redentora de Cristo Jesus, que a comunhão e as consolações do Santo Espírito seja convosco, com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Amém. Amém.